pessoal, me chamo Lucas Luiz. Estou aqui para apresentar mais um programa para o site do Chico Bianco. Você que está acessando esse programa direto do YouTube, clique no link aí abaixo, que é chicobianco.abgen.com. Aí você entra direto na página inicial do site e você terá todo o conteúdo disponibilizado. Então, se você quer também acessar esse vídeo pelo site, você acessa a página inicial, Sistemas Operacionais Mac. Como eu acabei de falar, irei falar sobre o próprio Mac, que é um sistema operacional criado e fundado pela Apple. A Mac é criada pela Apple. Começando, sem mais delongas. O Mac OS, Macintosh Operating System, é a denominação de sistema operacional dos computadores Macintosh, produzidos pela Apple. A Apple. Então, quer dizer que o Mac foi criado pela Apple. Existem pessoas que pensam, que não conhecem muito sobre a história da Apple, pensam logo quando fala em Apple, pensa diretamente no iPhone. Pensa no iPhone. Por quê? O iPhone, ele foi criado pela Apple. Possui um sistema operacional iOS. Sistema bastante conhecido globalmente, que é o iOS. Quem não conheceu o iOS está muito desatualizado. O iOS é um sistema operacional móvel que possui núcleo móvel, que incorpora aparelhos portáteis, mas de denominação apenas para o iPhone e o iPad. Produtos privados apenas para esses conteúdos da Apple. Então quer dizer que o iOS ele foi disponibilizado apenas para aparelhos da Apple, que foi criado pela Apple. Então isso é a Apple. E tem gente que pensa que a Apple apenas criou o iOS ali, o sistema operacional, e apenas criou ali o iPhone, o iPad, o iPod. Criou esses produtos, mas aí, para quem não sabe, a Apple também teve criação ali no sistema operacional Mac, sistema para desktop. Sobre os desktops eu também irei falar um pouco mais na frente aqui no script. Continuando, a primeira versão foi lançada em 1984. Então, essa versão não é tão, assim, vamos dizer, antigo, porque desde esse tempo já foi o tempo de processo de criação de computadores, desktops e de sistemas operacionais, como foi o caso do Windows. Para quem não conhece a história do Windows, acesse Sistemas Operacionais Windows. Tá lá meu vídeo também explicando. Mas continuando aqui. Então isso significa a Mac também entrou nesse ramo de sistema de operação, porque a Mac é um sistema operacional. Porque a Apple não queria perder tempo. Então quer dizer que a Apple foi ali também uma das concorrentes com o Windows, em conceito de sistemas operacionais, de desktop. Você entende como é a coisa? Então não ficou muito atrás ali da briga com o Windows. Entende? Então quer dizer que desde o primeiro computador eletrônico veio a base do sistema operacional. Porque tem um conteúdo ali. Então isso é a base total do seu sistema operacional. E é muito importante em um aparelho ter um sistema ali. Ter um sistema ali rodando. Entende como é a proporcionalidade da coisa? Então vamos continuar. Até antes da versão 7.6, que era uma versão do Mac, era apenas chamado de System. Essa é uma curiosidade. Tem outras curiosidades aqui também que eu irei falar. Essa é uma das curiosidades. Porque o Mac, igual o Windows, tem suas versões. E veio com a versão 1, 2, 3 e por aí em diante. Então quer dizer que até esse nome dessa versão, a Apple ainda não tinha decidido um nome para o seu sistema. A Apple ainda, vamos dizer, era uma empresa que estava começando no rumo agora. Então vamos dizer assim,
Só para quem não sabe também, porque quem conhece a Apple logo vai pensar logo em aparelho móvel, como o iPhone e o iPad. E o iPod, que também foi um pouco mais antigo, mas é o iPod. Você deve estar pensando, ah, o sistema operacional Mac foi lançado bem para depois. Não. Para quem não sabe, o projeto da Apple começou com o Mac. Começou, vamos dizer, com System, né? Porque naquela época o Mac ainda não tinha nome. Chamava System. Então, por exemplo, os nomes do sistemas operacionais era System 4, System 5. É aí. Aí, continuando, da versão 7.6 e diante, porque até a 7.6 era chamada System, ainda não tinha nome definido, era apenas chamado System. Da versão 7.6 em diante, passou a ser chamado Mac OS. Então quer dizer que a Apple lançou o seu nome ali, tinha denominado um nome ali para ele, que era Mac OS. Para quem não sabe, a palavra, toda vez que você encontrar alguma coisa com a palavra OS, significa Sistema Operacional. OS, o O e o S, Sistema Operacional. Então, significa o Mac, que era uma palavra em si, mais OS. Então, quer dizer que é um sistema operacional, o nome do sistema da Apple. Continuando. Até a versão 10.7, denominava-se Mac OS X. X. Ele tinha um X ali. O Mac OS X. A partir da versão 10.8, removeu-se do Mac, que reflete na tentativa da Apple em aproximar os sistemas operacionais da desktop do seu OSO Mobile, o iOS. Para quem não entendeu, eu vou ler de novo. Houve-se a remoção da palavra Mac. Então quer dizer que até a versão 10.7 se chamava Mac OS X. Eu irei falar um pouco sobre o Mac OS X agora, já para não perder tempo. É rápido. O Mac OS X pronuncia-se OS X, que era um nome sugerido pela Apple. OS X. Tem mesmo, tá? O OS X lançado inicialmente em 2001. Então quer dizer que a produção começou ali do OS X em 2001. Pela empresa americana Apple. Percebeu uma diferença aqui? Você percebeu nessa palavra aqui? A empresa americana Apple. Você notou que era a empresa americana. Para quem não sabe, a Apple não é chinesa, a Apple não é japonesa, a Apple não é coreana, a Apple não é inglesa, a Apple é americana. Foi produzida nos Estados Unidos da América, americana. Porque se for eu entrar agora lá em história, que começa a falar dos Estados Unidos, porque se chama americano, já entra em outro assunto, já sai totalmente do contexto aqui do assunto. Então, só para falar, a Apple é americana. E o processo de criação do Mac OS X começou em 2001. Depois do lançamento do iPod. Ok? Porque o iPod ali foi uma ideia do Steve Jobs, começou a lançar ali em 1998, por ali começou a surgir o iPod. Então quer dizer que a Apple só começou a ter espaço ali a partir dos anos 2000, entende? Quando o sistema operacional já estava ali, o Windows já estava num processo mais avançado e a Apple estava começando a surgir os seus desktops, os seus computadores. Porque eu quero falar sobre desktop. Uma rápida falada aqui sobre desktop. Porque você deve estar pensando, o que é desktop, assim? Na sua palavra mesmo, o que significa desktop? Você pensa desktop é apenas um computador? Sim. Eu queria falar sobre desktop, porque desktop é um computador em modo horizontal. Ok? Porque você pode perceber que o seu computador, mas ele usa, ele é na horizontal. Você pode não perceber isso, né? Ele é na horizontal, ele não é na vertical, que é assim, ele é na horizontal, no horizonte, né?
horizontal. Então, continuando. Então, isso significa desktop. Mas desktop também pode ser usado como um computador ali, ok? Então, ok. Então, vamos continuar aonde eu tinha parado. Então, a Apple ela queria se aproximar ao sistema operacional desktop de seu OS mobile, que era o sistema operacional mobile, que era o iOS. O iOS que era usado no iPhone e no iPad. Ok? Então vamos continuar aqui. Então quer dizer que a Apple queria se aproximar ali. Queria ter um nome. Então quer dizer que tirou o Mac. Tirou o Mac ali. O nome Mac. Já para se aproximar mais ali com o seu iOS. Seu OS mobile. Entende? Queria fazer uma aproximação. Então ficou só OS X. Tirou a palavra Mac e OS X. Tirou a palavra Mac. Cortou a palavra Mac. Mas deve estar pensando, então, Lucas Luiz, você deve estar pensando, mas a matéria lá nos sistemas operacionais, você não escreveu errado? Não era para ter escrevido OS X no lugar de Mac, OS? Não, porque a palavra Mac ainda é utilizada pela Apple. Ainda é uma utilização. Cortaram o nome, mas ainda é bem utilizada. Então quer dizer que tem muita gente que conhece ainda por Mac. Não conhece por OS X, conhece por Mac. Então quer dizer que para fazer uma popularização melhor para a pessoa que não conhece, eu escrevi lá Mac OS, igual tá no sistema da área lá, do sistema de operacionais, no site. Mas também não está errado, porque, por exemplo, o MacBook, que é um computador lançado pela própria Apple, que toma base ali da MacBook. Então quer dizer que lançaram ainda com o nome Mac. Então quer dizer que não é errado pronunciar Mac OS X. Mas é que cortaram apenas para se aproximar do sistema mobile. Então foi apenas isso. Mas não é errado, tá? Mas já tá a partir de agora. Então é certo mesmo você falar OS X. Mas também não é errado você falar Mac OS X. Também tá certo. Continuando. Foi o segundo sistema operacional a usar uma GUI. GUI. Uma GUI é uma interface gráfica definida pelo usuário. Ok? GUI. Que envolve lá outras empresas como a Xerox. Envolve outras empresas lá, que eu também depois eu posso falar sobre elas. Mas eu quero falar que foi o segundo sistema operacional, que foi o Mac, a usar uma GUI, que é uma interface gráfica. Ok? Eu acho que o primeiro foi o Linux, se você não esteja enganado. Também foi pioneiro na examinação do conceito de desktop. Igual eu estava falando, foi pioneiro. Então quer dizer que podemos dizer, um desktop é um computador pessoal ali. Ok? Um computador pessoal. Então comecei a surgir a palavra desktop daí. Foi um dos pioneiros ali. Então quer dizer que desktop surgiu da onde essa palavra? Surgiu também, foi a Mac foi uma pioneira a surgir essa palavra. Ok? Significa computador pessoal. Continuando. O lançamento do Mac OS X foi um marco para um sistema operacional. Na sua 10ª versão, o sistema foi remodelado como um todo, inclusive o núcleo passou a ser base do Unix BSD. Para quem não sabe o que é Unix BSD, é um sistema ou sistema operacional que é igual ao Linux, que ele fornece, o núcleo dele vamos dizer, o núcleo dele pode ser compartilhado. O kernel dele pode ser compartilhado. Ok? Depois também estarei falando sobre Unix. Ok? E o BSD, que é um sistema operacional criado pela Unix. Ok? Então quer dizer que a partir da versão 10, a Mac ali, o sistema tomou uma toda nova interface ali. Entende? Ele foi completamente remodelado. Ele foi remodelado ali. Ok?
Porque antigamente, até a versão 9, por aí, a versão 8, era um sistema um pouco mais, com aparência mais ali, uns recursos mais simples ali, mais normais, vamos dizer assim. E a partir da versão 10, o sistema começa a tomar uma nova interface ali. Entende? Começou a ser remodelado, numa aparência mais moderna, mais avançado ali, os recursos foram sendo introduzidos ali. Entende? Então quer dizer que foi um marco. Agora falando aqui, o lançamento do macOS foi um marco para o sistema operacional. Também para a Apple. Então quer dizer, foi ali uma grandeza para a Apple. Por quê? Porque tomou bastante sucesso. O Mac teve sucesso bem inesperado. Aqui no Brasil, talvez, o Mac não seja tão acessível. Porque um computador da Mac, um desktop da Mac é um pouco acima do preço. Você vai encontrar um sistema aí operacional da Mac, um computador ali, um PC da Mac, na média de 3 mil a 3.500 reais, ou até 4 mil, dependendo do vendedor e do fabricante ali, não do fabricante não, do distribuidor, dependendo deles ali. Ele vai distribuir o preço, mas tá entre essa média aí, de 3 mil a 4 mil reais. Um PC da Mac, um computador da Mac. Então quer dizer que não é tão acessível pelo alto custo, não é? Se você for analisar bem, todos os aparelhos da Apple são acima do preço, não são para qualquer tipo de pessoa. São para a devida classe social, como A, classe B. Porque não é qualquer pessoa que vai ter um computador com sistema operacional da Mac. Um computador da Apple. Não é qualquer pessoa. Porque é igual ao iPhone. Você não vai encontrar um iPhone abaixo de 800 reais. Até o iPhone 3G, que foi a primeira versão do iPhone. Depois também está falando em outra matéria, todas as versões do iPhone. Porque aqui agora não vai dar tempo. Então, para finalizar aqui o assunto, entende? E o Mac também teve uma certa influência do Steve Jobs. Entende? Mas não foi ali tido a ideia também. O Steve Jobs fez parte na criação. Mas houve outras pessoas ali incorporando o Mac. Entende? Então é isso a história do Mac. É isso, porque se eu começar a falar do Steve Jobs aqui, Steve Jobs é um grande homem, quem sabe disso. Foi o criador e cofundador, entende? Da Apple. Então ele tomou base também aqui do macOS. Logicamente ele tomou base. Não vou dizer que ele criou sozinho, mas criou ali também com ajuda. Lógico, né? De outros especialistas. Porque pra mim o Steve Jobs não é especialista, é um gênio. Ok? Pelo que ele fez. Ou deixou de fazer, mas pra mim ele continua como um gênio. Também tomei inspiração sobre ele. Ok? Então eu espero que você tenha gostado e curtido do meu programa. Compartilhe, curta você. Tem um botãozinho aí abaixo, curtir do Facebook, pode curtir e compartilhar, porque ficarei muito grato. Ok? E se você achou algum erro que eu falei aqui, ou eu precisava incorporar mais alguma coisa no vídeo, comente aí abaixo no mini blog do site, da matéria. Porque tem o vídeo, abaixo tem a opção de curtir, de compartilhar, e bem abaixo tem sobre um bloguinho que você pode dar a sua opinião. Ok? Aí embaixo você pode dar a sua opinião, o que você achou desse vídeo. Se faltou alguma coisa, estava bom, estava perfeito, estava ótimo, estava excelente, aí está de acordo com você. O que você achou? Eu ficarei muito grato também com a sua opinião. Até mais. Tchau, tchau. Estarei depois com outra matéria. Tchau.